Bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Galera, eu gostaria de compartilhar algo pra vocês que Deus colocou fortemente no meu coração. Que eu tava conversando com ele e falei, Deus, tudo bem, eu entendo que alguma situação que acontece na minha vida é que o Senhor quer que eu aprenda algo com isso, mas tem alguma situação que ainda não acessei, não aconteceu comigo. Como que eu vou aprender? Mas eu também não desejo que isso aconteça comigo, né? Aí eu falei assim, porque tem provas que eu não aguento passar e tem provas que são minhas que você não aguenta passar, né? Deus sabe a capacidade de cada filho. Aí, né, eu conversando e eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, que foi eu tava no parque com meu filho. Foi um dia que eu saí pra correr, aí eu tava no parque com meu filho, veio uma senhora me contar, a gente do nada, ela começou a contar assim, né, essa situação que aconteceu na vida dela, que foi da neta dela que ficou doente, e, enfim, não vou entrar em detalhes porque, né, aí eu falei assim, Senhor, aí eu vim pra casa, ela me contou, a gente conversou, tudo mais ali, aí eu vim pra casa, eu falei, ai Senhor, eu sei que tudo tem um propósito na sua vida, né, conversei com ela. Aí eu, esses dias não, ontem, conversando com Deus, falei assim, Deus, tem algumas situações que eu sei que o Senhor faz a gente aprender, mas eu tenho uma situação que ainda não tive acesso. E como que eu vou falar dessa situação se eu não tiver acesso? Aí Deus vem em sonhos, né, falou pra mim, gente, como Deus é maravilhoso. Ele vem em sonhos, falou assim, me mostrou o dia que eu fui com essa senhora, que eu encontrei com essa senhora, o dia que ela veio me contar o testemunho. E quando eu acordei, Deus falando fortemente no meu coração, como que você não vai falar dessa situação se você tem um testemunho de uma pessoa que passou por essa situação e ela conseguiu vencer essa situação. E resumindo no que eu quero trazer aqui pra vocês, que a gente questiona Deus por que algumas coisas acontecem na nossa vida, para que acha que Deus está nos punindo, acha que Deus quer nos castigar, mas não é. Ele apenas quer que você aprenda que quando chegar uma pessoa mas que tiver uma fé menor que a sua, você poder falar para ela, olha, eu passei por essa situação, eu consegui passar, Deus fez isso, e você fortalecer a fé da outra pessoa. Só que às vezes também acontece algumas, que nem essa situação, às vezes a gente acha que é por acaso, mas não existe acaso. Não existe lá no céu que Deus fala assim, olha, vamos fazer esse acaso aqui na vida de tal fulano. Não tem isso. Não existe essa palavra acaso pro Senhor. Então, assim, tira essa palavra do seu vocabulário. Ai, aconteceu por acaso. Não aconteceu por acaso. Aconteceu porque tinha que acontecer. Pode ser uma situação boa, pode ser uma situação ruim. Mas você tem que ver o lado bom. Sempre foi uma situação ruim, ai, Deus sabe de todas as coisas. Ai, meu pneu furou, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele quer me ensinar alguma coisa nisso, alguma coisa eu tenho que aprender nisso. Então entenda, nada na sua vida é por acaso, nenhuma coisa que você passa é por acaso ou porque Deus quer te punir. Não, Ele quer te ensinar com aquilo para você vencer e sair dessa prova e você poder ajudar outras pessoas lá na frente. E, gente, quando a gente entende que não existe essa palavra impossível para Deus, a gente simplesmente esquece dos nossos problemas e começa a confiar mais nele. Porque, como fala, né, tudo é possível para aqueles que creem. Por que muitas vezes a gente fica com essa dúvida, será que Deus vai fazer? Será que o Senhor Jesus vai fazer? Mas se Ele te prometeu, Ele vai fazer. Mas não é no seu tempo, é no tempo dele. Você já viu o barro mandar no olheiro? Não tem essa. Então respeita o tempo de Deus e não questiona. Tenta entender o que Ele quer te ensinar com essa prova, para qual direção Ele quer te dar nessa situação que está acontecendo na sua vida, entende? Então eu espero que Deus tenha falado fortemente no seu coração, que foi uma coisa que Deus falou comigo e Deus falou, compartilha. E eu vim compartilhar isso com vocês. Então muitas vezes a gente tem que obedecer a Deus e parar de questionar Ele, né?